Olá pessoal, Edilson Machado. Eu gostaria hoje de falar sobre a Idade Média, a Idade das Trevas, a Idade do Obscurantismo. Tá? São essas as ideias que nós temos da Idade Média, né? Essas coisas são colocadas na nossa cabeça e nós repetimos como se fôssemos papagaios. Tá? O grande escritor Jacques Le Goff, um dos maiores estudiosos medievais, em sua cama de hospital, poucos dias antes de morrer, há alguns anos, disse durante uma entrevista que a Idade Média ainda seria reabilitada esse século, talvez até em menos tempo, né? Esse pensamento que nós temos em relação à Idade Média surgiu de dois grandes inimigos medievais. Seriam os iluministas, né, que seriam inimigos tradicionais da Igreja Católica, e por fim os renascentistas, né, do esplendor do Renascimento italiano, sem dúvida foi um esplendor, né? Os renascentistas, eles omitiram 1000 anos de Idade Média, como se não houvesse nada por lá, e absorveram a cultura greco-romana, o conhecimento greco-romano, né? Mas mal sabiam os renascentistas que esse conhecimento, grande parte, uma enorme parte dele, seria desconhecido se não fossem os medievais, porque foi nos mosteiros católicos em que houve as cópias dos manuscritos antigos, né, do grego para o latim, e houve a cópia em comum. Eram esses monges amanuenses que faziam essas traduções do grego para o latim, né, e depois de traduzidas ficaram preservadas nas bibliotecas, deixando prontinho para os renascentistas. Vocês imaginam, à época, fazer essa tradução? Hoje nós temos recursos tecnológicos, mas Thomas Wood, no seu livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, relata que muitos monges faziam essas traduções com uma velinha tênue do lado e a mão trêmula, com temperatura baixíssimas abaixo de zero. Era muito complicado. Aconteceu também na ocupação da Espanha durante 700 anos mais ou menos por parte dos muçulmanos. Averroes, que era um filósofo muçulmano, trouxe Aristóteles para o Oriente, mas jamais traria se não fosse essas cópias que estariam prontas por lá. Pois bem, os renascentistas, como eu falei, desprezaram 1000 anos de Idade Média, e é até esquisito uma coisa durar 1000 anos e ser chamado de médio. A gente acha um pouco esquisito isso, tá? E eles disseram que no lugar do teocentrismo seria o antropocentrismo, né, o homem como centro de tudo, tá? E que o homem, através do humanismo, seria a obra principal de Deus. Mas esquece os renascentistas que esse homem, eu estou falando homem no termo genérico, homem e mulher, eram muito maltratados no mundo antigo. Havia a maior degradação, a maior vileza que se pode cometer contra o ser humano, seria a escravidão. Né? E ela sumiu na Idade Média, porque ela tomou a forma de servidão, tá? Uma forma muito mais amena de escravidão. Né? A servidão começou com a queda de Roma, porque não houve ordem nenhuma. Né? Houve apenas grupos armados, né, nas estradas, de algumas pessoas que tinham maiores posses, e as pessoas que tinham menos posses precisavam comer, havia fome, e essas pessoas de menos posses pediam licença para entrar nas terras de alguns senhores e pediam para cultivar, davam uma parte dessa colheita para os senhores, e os senhores davam proteção. Mas a grande diferença da servidão para a escravidão é que o senhor, ele não tinha, na época da servidão, poder de vida ou morte sobre os servos. Né? Não era como escravidão. O servo podia casar, o escravo não. O servo podia ter família, o escravo não. O servo, ele não podia ser expulso da terra. A terra tinha como usufruto dele. E quando ele morresse, porventura, esse usufruto passaria para os filhos. Né? Esse costume da servidão até é explicado, porque alguns povos bárbaros, como os celtas e os germânicos, a escravidão deles era muito mais amena em relação à escravidão da Roma antiga. Daí a origem da servidão.
A escritora Regine Pernod, uma vez relata que quando era criancinha, 10, 12 anos ainda, no ginásio, o professor disse que a servidão era tão cruel que os servos obrigatoriamente tinham que matar as rãs com pau nas lagoas, porque as rãs não deixavam os senhores dormir. Quando ela cresceu, ela percebeu que a batida do pau na água de uma lagoa incomodava muito mais do que o coachar sonoro das rãs. Então ela percebeu que isso é um idiota que acreditar numa história dessa. É óbvio, não é isso? A Idade Média ela foi regida pelos costumes, pelas tradições e pelas leis eternas. O rei ele não tinha esse poder todo, porque era uma sociedade hierarquizada. Rei, duque, marquês, conde, viscondes e barões. Ao contrário do que muitos pensam, o rei não tinha metade do poder do que um governador do estado hoje tem no Brasil. Mesmo que ele quisesse poder, ele era limitado pelos costumes e tradições. Vamos dizer que costume e tradição é uma premissa conservadora. É isso? As guerras eram pequenas. Bertrand de Juvenet, no seu livro Crescimento de Poder, diz: as guerras eram pequenas porque o poder era pequeno. As guerras duravam no máximo 40 dias. E logo os exércitos eram desmobilizados. Eu digo exército porque não existia exército. Né? Não existia convocação obrigatória de exército. Tá? E quando havia guerra entre dois reinos, as populações civis, as áreas civis eram preservadas, não podia invadir lá. Muito diferente de hoje, bem diferente do que há hoje. Né? Então, esse poder do rei era bastante limitado, ao contrário do que muita gente aprendeu no ginásio. É isso? Outro grupo de pessoas que foram bastante favorecidas na Idade Média foram as mulheres. A mulher na Idade Antiga era um instrumento sexual apenas. E quem tiver dúvida, faça como eu, leia as obras antigas de escritores antigos, leia, por exemplo, Tácito, leia Suetônio, A Vida dos 12 Césares, o desbragamento sexual dos 12 Césares, todos eles estupravam mulheres, né? Era um homem desbragado sexualmente, a mulher não valia nada. Mas com o advento da Idade Média, a mulher pela primeira vez recebeu o tratamento de amor. Amor foi a palavra que apareceu na Idade Média. Né? Havia os poetas, os trovadores que colocavam as mulheres no cavalo, ficavam de joelhos, e enalteciam as virtudes femininas, a inteligência, o espírito feminino. Não é isso? E corrobora para o que eu estou falando, é a quantidade enorme de rainhas que teve na época. Branca de Castela, a mãe de São Luís, vamos dizer outra agora, deixa eu lembrar, Eleanora de Aquitânia, todas adoradas pelos homens, os homens se prostravam aos seus pés, o respeito que tinha. A profusão de santas da Igreja Católica, como é que a Idade Média pode ser machista? Impossível. Mas aí houve um problema com a liberdade das mulheres já perto do final da Idade Média. Porque em Bolonha, a primeira universidade a ser criada, a Bolonha era uma universidade que estudava a ciência do direito. A Igreja Católica é a mãe do direito. Entendeu? Surgiu uma coisa que aparentemente estava morta, que é o direito romano. O direito romano bem centralizador. O direito romano era pater familia. O pai de família, ele era uma espécie de sacerdote espiritual. Então ele limitou com sua autoridade bastante a liberdade das mulheres. As mulheres, antes da vinda do direito romano, bom dizer que o direito romano substituiu os costumes e as tradições, ela tinha a libertação dela, a emancipação dela aos 15 anos de idade, depois passou a 30, tanto ela como os homens. Então foi limitada a emancipação feminina. Para vocês terem uma ideia, Filipe IV Belo, um dos reis mais polêmicos do final da Idade Média, absorveu o direito romano e aí a mulher perdeu a soberania na França. Mas vocês podem estar se perguntando assim, quando eu falei Universidade de Bolonha, pode ser universidade, vocês podem estar se perguntando, universidade na Idade Média? Sim, Bolonha, não, mas não só Bolonha, Oxford foi fundada lá, Cambridge, Coimbra, Salamanca, né? Paris, para não dizer outras, todas elas fundadas na Idade das Trevas, não é isso? Eu estava me lembrando de uma historinha também, parece que foi da Diane Moxa, uma das escritoras que eu li,
foi entrevistada sobre o processo de Joana d'Arc. E o entrevistador diz, como é que você sabe tanta coisa? Ela responde, porque tem documentos. Aí o entrevistador regala os olhos, documentos da época? Ela, sim. Puxa, deve ter uma coisa muito fragmentada. Mas esqueceu esse entrevistador que os pergaminhos medievais, em muitos pontos, eram superiores ao papel de hoje. Em muitos pontos. Né? Entenderam? A imprensa ela foi criada por Gutenberg já no finalzinho da Idade Média. Foi. Mas a imprensa jamais seria criada sem a formatação do livro como nós conhecemos hoje. E o livro formatado, como nós conhecemos hoje, surgiu na Idade Média. É esquisito isso, né? A Idade das Trevas, uma idade prolífica de grandes pensadores, São Tomás de Aquino, Abelardo, né? Uma idade das grandes catedrais góticas, cujas abóbadas subiam até 40 metros de altura. Hoje os engenheiros olham e ficam se perguntando como aqueles homens rudes e ignorantes fariam uma coisa daquela, sem recurso tecnológico atual nenhum. Né? Bom dizer que todas as catedrais eram observatórios astronômicos e todas elas tinham escola contígua para ensinar a população. Né? A Catedral de Chartres, por exemplo, uma das mais famosas, assim como aquela que pegou fogo agora de Notre Dame, a Catedral de Chartres, os vitrais filtravam as luzes solares com o propósito de ser estudado solstício e equinócio por homens rudes e ignorantes. Isso foi uma era muito prolífica, mas terminou a Idade Média como tudo e surgiu a Idade Moderna e com ela a mais vil degradação dos homens, a mais opressora, mais degradante dos homens, que seria a escravidão. Voltou com força total e muito cruel, em alguns pontos muito mais cruel do que a Idade Antiga, inclusive aqui no Brasil. Bom, pessoal, nós estamos na Idade Moderna, né? E hoje nós temos tempos estranhos, e tempos estranhos são produzidos por atos estranhos. Hoje nós temos atos bastante estranhos no nosso mundo. Podia citar alguns, mas vou citar apenas um. O ato de algumas mulheres tem de comer muito, 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 depois provocarem o vômito. Que coisa nojenta, né? Com o propósito de ficarem bonitas. São os dias de hoje, dias da Idade Moderna. Você imagina isso na Idade Média? Como é que seria tratada uma pessoa dessa lá na hora? A Idade Moderna está no fim. Eu não sei o que vem por aí. Mas uma coisa é certa, vem um julgamento póstumo e justo. E nós vamos sentir uma das duas opções depois do julgamento. O nosso espírito, que nós estaremos mortos. Ou nós vamos ficar bastante orgulhosos da Idade Média, da Idade Moderna, ou então vamos nos envergonhar. Vamos ficar envergonhados bastante dessa idade que nós vivenciamos hoje. Pensem nisso, reflitam. Obrigado a vocês.